Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, né? Essa vai ser uma introdução, breve introdução sobre JUnit. Eu preparei esse vídeo para um seminário de Git e integração contínua. Vai ser bem rápido, só para quem não conhece mesmo o JUnit e não sabe como que é fazer teste unitário. Então, eu vou clonar o repositório que eu preparei para a videoaula. Ele está aqui. Vai internet, vai internet. Aí. Então, repositório, demo JUnit. Vai internet. Clone. Tá nessa URL. Você pode clonar aí em casa se quiser ver o código-fonte. Você pode abrir em qualquer IDE, mas ele já foi feito no NetBeans. Então, se você abrir no NetBeans, já vai abrir direto. Opa. Beleza. Quando você clonar o código-fonte, ele tem essa estrutura aqui. Eu tenho a classe principal, que vai criar um objeto do tipo operations. Dentro desse objeto, que na verdade é uma interface, eu tenho um método de Fibonacci, que vai retornar a sequência de Fibonacci. Um array com a sequência de Fibonacci. Eu tenho a implementação de Fibonacci aqui, que não foi feita ainda. Eu estou apenas lançando uma exceção. E eu tenho só uma fábrica para criar um objeto operation. Ah, velho, eu criei essa fábrica só para poder não ter que mexer no teste aqui quando você criar uma implementação. Você não ter que trocar o código do teste aqui. Mas não se atente a esse detalhe. Poderia dar um new operations implement aqui. Daria o mesmo efeito, mas o teste estaria acoplado à implementação. Então, para não ter esse acoplamento, eu criei uma fábrica simples. Então, nosso teste é o seguinte. Eu vou chamar a operação, passando o máximo de sequência 6. E eu espero que ele me retorne um array de inteiros com 6 posições, em que as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5 estão nessa sequência aqui. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Todo mundo deve saber como é que é a sequência de Fibonacci. Se você não souber, dá uma pesquisada aí na internet. Mas essa aqui são os primeiros 6 números da sequência de Fibonacci. O JUnit tem alguns métodos aqui que nos auxiliam a fazer o teste. Esse assert é uma classe que possui métodos para verificar se um objeto é igual ao outro. Neste caso aqui, se o array esperado é igual ao array retornado do método. Ele vai verificar se o array tem o mesmo tamanho e se os objetos do array são iguais. O assert tem outros métodos interessantes, que é verificar se um objeto é igual ao outro, se o inteiro é igual ao outro, se o método retornou nulo, se o método não retornou nulo, e se o método retornou falso ou se o método retornou verdadeiro. Então, quando o JUnit chegar nessa linha aqui, ele vai esperar que os arrays sejam iguais.
rodar o teste, você já deve saber que ele vai falhar, porque a minha implementação não foi feita. Então eu espero que ele falhe, que o teste falhe. Clicar com o botão direito no teste e rodar. Então o teste falhou. Resultado. O teste falhou. Esse teste falhou com esse erro. Então, vamos ver se nosso teste está pegando os erros realmente. Dentro do repositório, eu tenho um branch. Dentro do repositório, eu tenho um branch Fibonacci implementação. Que possui uma implementação com um leve erro sobre o resultado. Então eu vou rodar o teste novamente. O teste falhou com um erro diferente. Ele passou do array. Se rodar o código fonte novamente, vai dar o mesmo erro. Array index of boundary exception, porque o código está errado mesmo. A implementação está errada. Vou corrigir a implementação e rodar novamente o teste. Agora o teste passou. Vamos rodar o programa. E a sequência está aqui. 1, 2, 3, 5. Como que o JUnit sabe que tem que rodar, que essa classe é uma classe de teste, que esse método é um método de teste? Através dessa anotação aqui, ó, @teste, importada do JUnit. Com essa anotação, ele sabe que esse teste, sabe que esse método não é um método comum e é um teste. Ele tem outras anotações aqui, que são before class, after class, before, after. Esse before class tem que ser um método estático, porque ele vai ser executado uma vez antes da classe, antes de qualquer método ser executado. Se tiver 20 testes aqui, esse before class vai ser executado antes dos 20 testes. O after class vai ser executado depois dos 20 testes. O before e o after vai ser executado antes de cada teste. Se eu tiver 20 testes, before vai ser executado 20 vezes, uma vez antes de cada teste. E o after, 20 vezes, uma vez depois de cada teste. Isso serve para preparar o ambiente do teste. Por exemplo, aqui eu posso colocar uma conexão com a base de dados, posso iniciar uma conexão com a base de dados no setup class. E no teardown eu posso desconectar da base de dados. Before poderia limpar o estado dos testes. Para que um teste não influencie no outro, poderia ter um teste sempre com os mesmos resultados. Por exemplo, se for um teste de base de dados, eu posso sempre deletar todos os registros da base de dados e inserir novamente sempre os mesmos registros. Então todos os testes, quando acessarem a base, eu estou garantindo que vão acessar os mesmos registros. JUnit é isso, não tem muito segredo para utilizar. Tem muito mais tutoriais na internet, vocês podem procurar aí que vocês vão achar muita informação sobre JUnit. Uma introdução básica é essa.